Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para mais um episódio do nosso videocast, o Especialité Convida. Então, se você não é inscrito já, aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber notificação quando tiver algum conteúdo novo. Deixa seu joinha, deixa o comentário de ideias, sugestões de temas aí para os próximos episódios, todos serão muito bem-vindos, beleza? Eu sou o Bruno Durante, sou sócio da Fernanda no Especialité Diagnóstico Veterinário e hoje a gente está aqui para tratar de um tema bastante desafiador, né? Que é a gestão financeira de clínicas veterinárias, de consultórios. E vamos lá, vamos encarar essa daí. Vamos lá, desafiador e muito preterido, né? Esse aqui é o problema, muito subvalorizado, talvez até no próprio ensino, durante a graduação. Eu acho que, pelo menos eu, tudo bem, que já me formei há um bom tempo, mas de qualquer maneira, eu tive administração rural. Eu só lembro disso, de algum assunto assim que tem a ver com a parte de administração e finanças, administração rural, foi só. Tudo bem, eu sou da Unesp de Jaboticabal e lá em Jaboticabal o foco da universidade ao menos no meu tempo, era bastante voltado para grandes animais, né? Mas, de qualquer forma, fica claro aí uma certa deficiência de um assunto que é ultra relevante, ultra importante, e por isso nós trouxemos hoje a Juliana Pivato. Juliana Pivato é da empresa Descomplique, né? Que foi fundada por ela, e ela fundou essa empresa e tem mais de 20 anos de experiência dentro da área de administração, dentro da área de finanças. Ela trabalhou em multinacionais grandes, né, tipo Unilever, Telefônica, enfim. Tem toda a formação dela na parte de administração de empresas na PUC, graduação em finanças pela FAAP, tem MBA em gerenciamento de projetos, em analytics, enfim. Tem um currículo vasto aí, todo voltado para isso, e ela oferece consultoria de gestão, né? Não só para clínicas veterinárias, né? Ou você tem alguma segmentação, assim, Ju, tipo, mais para a área da medicina, para a área médica, ou não? Você atende... Hoje em dia eu tenho muitos clientes na área médica, né? Tá. Tanto hospitais, já atendi hospitais humanos, hospitais veterinários, clínicas humanas, clínicas veterinárias, mas o meu primeiro cliente foi clínica veterinária e eu tenho até hoje, né? Foram 8 anos de consultoria, estão sendo 8 anos de consultoria e todos esses anos eu sempre tive consultoria em clínicas veterinárias. Então, por isso que fica um grande aprendizado, assim, de vários pontos importantes para serem destacados na consultoria, né? Tem as suas particularidades. Sim, né? com certeza. Sim, sem dúvida. E, inclusive, nós conhecemos a Juliana através de uma consultoria que ela prestou para nós, né? E que eu posso dizer aqui com todas as letras que foi muito positiva para o Especialité, né? Abriu cabeça, abriu portas, mudou. Portas, a nossa forma de ver as coisas e, queira ou não, a gente em algum momento vai ter que esbarrar nas finanças, não tem como, né? Não só finanças, né? A Ju Gestão. Mudou muito a nossa vida. Eu conheço a Ju há uns 8 anos. É por aí, E eu vejo assim que o trabalho da Ju é muito mais do que gestão de finanças, né? Só finanças, exatamente. Mas foi um prazer ter a Ju com a gente e um prazer ter aqui hoje de novo, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, né? E poder falar de um tema que eu gosto de falar e eu acho essencial. Porque eu sinto que o veterinário ele tem essa dificuldade realmente de se organizar, de se planejar com números, com finanças. Parece que é algo meio nebuloso, oculto, macabro. Né? Macabro, E assim, eu faço uma certa analogia, né, com o corpo humano e eu digo que finanças é o coração da empresa, porque se finanças não está bem, a empresa ela tem uma certa limitação de vida. Então, a minha Eu ideia... lembro de uma coisa que você sempre falava pra gente, né? A empresa é pessoa jurídica porque ela é pessoa. Né? Isso é uma coisa que sempre... precisa ser cuidada, né? Exato. Mas acho que
um pouco disso é carência de informação e uma grande parte eu acho que é falta de nós, né, gestores, a gente se dedicar e querer entender e querer evoluir, né? Eu acho que você vê isso por aí também. Sim, sim. Eu digo que assim que a consultoria ela não é, ela é um investimento, né? Eu falei para vocês que era um investimento que vocês iriam fazer. É uma pós-graduação compilada em alguns meses da consultoria, porque a gente fala de finanças, a gente fala de planejamento, fala de gestão, fala de pessoas, fala de marketing, de estratégia, né? Mas sem a finanças a gente não consegue colocar em prática todos os outros planos e projetos e até a sustentabilidade da empresa. Com certeza. Né? Você tem projetos dentro da clínica veterinária, muitas vezes de ou comprar um novo equipamento ou contratar um profissional com um nível mais qualificado, né? Ou até a própria consultoria, né? Colocar uma consultoria dentro para por uns meses, né, por algum período, trazer ali uns pontos de atenção, porque eu acho que talvez o grande diferencial da consultoria é que você tem uma experiência do mundo exterior, né, de outras empresas, né, que às vezes vocês acham que a dor é só de vocês, mas eu falo, não, gente, isso é muito comum nos outros lugares. E né? eu acho que uma coisa que eu senti muito durante essa experiência, né, é ter um olhar de quem está de fora, né, que eu acho que isso traz uma visão totalmente diferente. Às vezes a Fernanda, a gente via uma coisa de um jeito e chegava a Juliana, não. Mas não só de fora, né? Alguém de fora. Mas que está dentro. Mas que tem toda uma noção de que é preciso no mundo veterinário ser feito. Entendeu? Agora, diga uma coisa, essa história de você ter tantos clientes assim ligados à medicina, isso seria um erro dizer, ou isso te remete a pensar que, de fato, então, as ciências médicas, elas têm uma carência no ensino da gestão e administração? Sim, sim. Até o primeiro ponto que você colocou, né, da necessidade das universidades se conscientizarem, colocarem o mínimo de uma disciplina em gestão, né, falar de estratégia, falar de gestão financeira, gestão de marketing, eu acho isso realmente essencial. Eu vejo, sim, em todos os profissionais da área médica, uma grande deficiência de familiaridade com números, cálculos, né? Que já veio lá de trás. Acho que o cara foi para fugiu da matemática. Exatamente. Né? Eu tenho pouquíssimos clientes que assim, têm uma visão de gestão, né? Eu acho isso interessante, mas dentro da área veterinária, sim, eu acho que é uma, não vou dizer uma deficiência, porque eu falo assim, vocês são bons naquilo que vocês fazem, vocês cuidam dos nossos animais, vocês são bons nisso, né? Para outras coisas, vocês realmente ou precisam solicitar uma ajuda, né, de um terceiro, precisam treinar pessoas, sim. Mas o que eu sempre falei para vocês, não sei se vocês lembram, vocês são veterinários e empresários. Sim. Né? E gestores. Então, vocês têm essa dualidade, né, de personalidade. Então, vocês também precisam se especializar na outra parte, porque para garantir a sustentabilidade da empresa, né, por um longo prazo e continuar trazendo insumos para dentro da empresa que sustentem o salário de todos os funcionários, investimentos futuros que vocês queiram fazer. Então, porque senão você fica muito no escuro. Isso é interessante, assim, eu quando começa a consultoria, os primeiros meses, né, ou as primeiras semanas, né, eu brinco e falo assim, pronto, agora vocês já podem dormir tranquilo. Porque todo mundo, quando contrata a consultoria, a sensação é, eu não sei se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, eu tenho os meus números, mas eu não sei o que eles traduzem, né? E aí, logo no começo, a consultoria age ali no foco, né, de olhar, entender os números, não sei se vocês lembram, né, nós fizemos ali um intensivão para entender os números de despesas, receitas, né, fazer uma fotografia da empresa em termos financeiros, e eu falei, olha, está bem, não está, né, tem remédios fáceis, remédios rápidos, remédios que vão doer, decisões que vão doer, sim. Né, porque isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, de decisões, né, que decisões às vezes que não serão fáceis, né, mas que precisam, porque vocês têm uma empresa, né, uma empresa que eu sempre falei, né, de 20 anos,
Então, e que ela precisa ser cuidada e que isso exige decisões, né? Que é difícil. Acho que nesse sentido isso vale para nós que temos 20 anos de empresa, mas para quem está começando também, né? Para quem está com um consultóriozinho, começando, engatinhando, todo o base, foco, né, tem que ser na gestão. E acho Até que porque isso vai determinar o futuro dessa empresa, né? Com Vai certeza. determinar o futuro. Quantos pet shops, quantas clínicas a gente não vê aí abrindo e depois de meses a gente não vê mais. Sim, né? sim. Infelizmente, um pouco é por falta de gestão, né? É muito comum você ver clínicas, né, abrindo e em pouco tempo ela fecha, mas hoje em dia a gente tem tanto conhecimento, às vezes eu faço consultoria até para projetos, né? Projetos para quem vai abrir uma empresa, né? Mas às vezes você tem, como aqui, por exemplo, alertando, né, tanto quem já tem a sua clínica quanto quem planeja abrir. Então faça um plano, né, faça um planejamento financeiro, tenha uma ideia de como vai ser o seu fluxo de caixa no começo. No começo vão ser meses com o fluxo de caixa negativo, e que aí você precisa ter uma reserva para bancar o esses negócio. meses negativos. Né? E aí podem ser 8, 10 meses, né? Queira lá que sejam até menos, mas esse planejamento inicial é muito importante. Não só inicial, né, Ju? Não só Acho inicial. que o planejamento Mas é... você a conseguir, palavra. pelo menos, como se você fosse surfar, pra você conseguir passar a arrebentação. Uhum. Se você vai conseguir se manter lá, uma onda boa aí, é pra você também, né? Exatamente. Claro. E você percebe, assim, se na área da medicina ou na área da saúde, né? Existe algum grande ponto em comum, assim, um grande erro que você nota e que você fala... o buraco negro. O buraco negro de sempre. Tem alguma coisa que você percebe? Olha, falando um pouco, eu acho que tem duas questões, né? Uma que eu vejo é a questão do planejamento. Eu acho que nós brasileiros, pequenos empresários, né, tanto na área médica também, parece que tem um certo medo do planejamento. Tem um bloqueio. Né? A gente tem uma dificuldade de sentar, se concentrar e colocar números num papel. Né? Colocar números aleatórios, não precisam ser números que... Quanto que eu vou faturar no mês que vem, nos próximos meses? Vão ser mesmo números porque, aleatórios. né, só se jogar búzios ali, sei lá. Né? Você vai colocar ali números, projetar números. Então, eu acho que planejamento é uma questão bem crucial, e aí a gente pode até falar um pouco mais sobre o planejamento básico ali, que é interessante fazer. E eu acho que outro ponto também que é bem interessante é falar no poder que as pessoas dentro da empresa têm. Né? Então, assim, uma empresa ela é feita de pessoas. Você pode ter uma ideia maravilhosa, pode ter uma estratégia, pode ter um marketing fantástico, mas se não for aplicada... Se as pessoas que estão dentro da empresa não entenderem em que momento que a empresa está, qual que é o nosso foco, o que a empresa faz, gostar de estar ali, você ter esse contato com o seu funcionário, dar um feedback para ele, escutar o funcionário, né? Explicar como que você quer que os clientes sejam atendidos. Então, ter esse contato frequente, ter reuniões, né? É comunicação, melhorar a comunicação. Né? Então, ter momentos de reunião, uma vez por semana, pode ser que seja muito, uma a cada 15 dias, mas ter um momento de reunião ali para falar, para ler um pouco dos números, para falar o que eles fizeram que foi muito bom, né, que gerou de repente uma satisfação de um tutor, ou o que eles podem melhorar da próxima vez. Né? É muito comum, às vezes, eu vejo nas empresas, a gente contrata colaboradores, dá 3 meses e fala, não deu certo. Vou demitir porque não deu certo. Poxa, é frustrante, tanto para quem foi atrás, contratou, porque você dedica tempo, né? Quanto para quem foi contratado. Mas você fez um bom approach, você fez uma boa treinamento, acompanhamento, né? Monitoramento de como foi. Explicou o que era a função dessa pessoa, o que era a expectativa sua com relação ao trabalho dela, você acompanhou o desenvolvimento dela, né? Isso dá trabalho. Sim. Isso dá trabalho. Sim, a ideia muito. É que às vezes você quer que a pessoa entre e acerte, né? Aquilo Exato. que você imagina. Mas ela já tinha experiência. Sim. Às vezes ela E às vezes nem era na área, né? Era, sei lá. O bom e velho combinado não é caro, né? Se você não para estabelecer qual é o combinado,
Exato. naturalmente que alguma expectativa será frustrada, seja de um lado, seja Ou de de outro. outro. Né? Sim. Com certeza. Mas Em falando... qualquer relação, né? Se Aham, for se com estender. certeza. Sim. Uhum. Mas falando aí dessa questão de planejamento, Ju, o que você acha que é o importante de fazer num planejamento financeiro? Sim. O planejamento, eu costumo dizer que a área de finanças tem 3 momentos, né? A gente olha um pouco para o passado, para entender como nós fizemos lá na Especialité, né? Olhamos 3 meses para trás para entender como que era mais ou menos a rotina que a gente tinha de despesa nas áreas de RH, né? Pagamento de salários, no compra de insumos, nos despesas de custo fixo, aluguel, água, luz. Então a gente olhou um pouquinho para trás, né? Para entender como que era aquilo. A gente olhou e trabalhou depois o futuro, num planejamento orçamentário, tá? Porque ali no planejamento você começa a colocar alguns limites, tá? Um ponto que sempre acontece nas clínicas veterinárias, assim, a gente acaba caindo na lábia dos fornecedores, né? Dos laboratórios, enfim, vem e fala, olha, vamos fechar esse pacote de vacinas aqui, você compra 30 mil reais de vacinas, e você vai ganhar você vai ganhar duas. 5% de desconto. Né? Mas aí o seu consumo, para 30 mil reais de consumo de vacina, vai dar para 6 meses. Só que assim, você já vai estar comprometendo o seu fluxo de caixa, né? Às vezes, 6 meses. por 3 meses, e às vezes você não precisa. E o desconto de 5% é muito pouco. Tá? Às Uma vezes, compra gigante. às vezes não cobra o seu juros do cheque especial. Uhum. Né? Então, assim, você tem, em alguns momentos, você vai realmente ter que comprar aquilo que você realmente precisa para o mês. Tá? Então, isso é ter o planejamento, é você saber quanto você vai precisar e quanto você pode gastar com o fornecedor. Né? Eu acho que nas clínicas, algumas contas são bem críticas, assim, né? Pessoas, né, os funcionários, dependendo, tem contratações que acabam saindo mais caras, você acaba dando um passo um pouco maior, mais largo ali, né? Então, você sabendo que aquela contratação vai te onerar no seu custo total, se você tem planejamento, você sabe que talvez em algum outro ponto você vai ter que segurar naquele mês, para você preservar um lucro. Se você tem planejamento, você sabe quanto mais ou menos você vai faturar, porque você tem um histórico dos anos passados, você vê um pouquinho os outros meses como foram, tem uma sazonalidade normal de clínica veterinária, você fala, eu acho que eu vou faturar mais ou menos isso, coloca todas as despesas, tá? E ali você já tem um lucro projetado. Não, vai me sobrar isso. Né? E aí entendam que qualquer outra despesa que você for colocar, vou colocar uma lixeira, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma reforminha aqui, vou fazer, enfim, tudo isso vai impactar no teu resultado. Eu costumo dizer que qualquer outro custo que você vai ter ali naquele mês é menos que você vai ter como teu prolabore. O teu salário ali vai ser menos aquilo que você comprou, né, sem planejamento. Então, por certeza. isso que... e às vezes é simples, né, Bruno? Assim, não precisa ter uma... Claro que eu indico, né, como investimento, fazer a contratação de alguns softwares simples, né, de gestão financeira, né? Um Conta Azul, que é baratinho, sabe? Tem vários tutoriais no YouTube de como se operar com ele, é muito simples, mas já começa a dar ali alguns números, né? Ou planilhas mesmo, o próprio Sebrae fornece planilhas de fluxo de caixa para você ver no seu dia a dia como estão os pagamentos. O Sebrae é ótimo, né? Quando a gente foi abrir o Especialité lá em 2004, imagina, a gente tinha o quê, sei lá, 20 e poucos anos. Nós fomos ao Sebrae, tiramos uma série de dúvidas. Eu acho muito legal, assim, porque é um órgão bem competente, né? Organizado, eles são muito organizados e realmente acolhedores, dão essa ajuda de verdade e de qualidade, assim, sabe? Então, eu achei na ocasião muito legal, na verdade, até hoje. Tem uma série de cursos que a gente pode fazer, basta querer. Alguns gratuitos, né? Alguns são gratuitos. Mas eu acho que isso que a Ju falou é uma coisa importante, né? A gente aprender a olhar números, né? Que é uma coisa que a consultoria trouxe pra gente, né? E transformar isso num processo, né? Num processo que você... Num hábito. Num hábito. Num hábito, isso é que é. Porque, na verdade, a gente acaba... Veja, falta tempo, né? Pra todo mundo. Falta tempo para todo mundo, para tudo.
E aí a gente sempre coloca essa parte do financeiro, negligencia, coloca lá para trás, agora não vai dar, Sim. E não adianta, porque você vai negligenciar, você está negligenciando a sua própria empresa, talvez empurrando com a barriga, daqui a pouco vai estourar. O que eu costumo dizer, assim, às vezes nas clínicas em geral, você tem poucas pessoas, né? Então ali tá uma recepcionista, tal, enfim, são poucas pessoas. Tenta dentro da sua clínica, né, ou até o próprio veterinário, criar um hábito ou escolher uma pessoa dentro da clínica que tenha ali um cargo mais administrativo, né, e treine essa pessoa para diariamente ou a cada 2 dias, depende muito da quantidade de despesas e movimento que vai ter a clínica, né, para computar esses dados nessa planilha de fluxo de caixa. Porque aí você tem o mundo real ali em tempo real e tem uma rotina. E preferencialmente no período da manhã, porque a cabeça está um pouquinho mais fresca, né? Então vai lá no banco, olha o extrato, né? Faz os lançamentos de quanto recebeu, já coloca os boletos que chegou nos últimos 2 dias, já lança os boletos para quando que vão ser pagos, né? E tem essa rotina. E aquela 1 hora ou 2 horas, tenta não ter interrupções. Porque aí você mantém o seu foco ali na gestão financeira, né? Então, se você tiver alguém do administrativo que consiga fazer isso com mais facilidade, ou algum funcionário que é um pouquinho mais, assim, você percebe que ele tem mais habilidade com planilhas e tal, pode te ajudar com isso, ou até mesmo o próprio veterinário, né? Pode ser 2 vezes por semana, enfim, a quantidade não tem problema, mas não é um tipo de coisa que você pode deixar acumular. Porque esquece, né? E vira bola de neve. Vira bola de neve, esquece, aí você olha, dá uma preguiça até de começar, você não começa. Mas aí a gente entra na questão do fluxo de caixa, né, Ju? O que é o fluxo de caixa? Boa. O fluxo de caixa, assim, até são 2 conceitos bem importantes que eu costumo dizer, que é de competência e caixa. Né? São conceitos financeiros que é importante e simples, na verdade. A competência é aquilo que você produziu. Quanto que eu produzi naquele mês? Quanto você vendeu? Quanto que eu vendi? Eu vendi 30 mil reais, 40 mil reais. É o faturamento. É o faturamento. Né? Só que não necessariamente esse faturamento vai entrar todo naquele mês. Né? Ele vai ser picado, ele vai estar parcelado no cartão em 3 vezes e tal. Só que isso é competência. O caixa é um espelho do seu extrato bancário. É aquilo que realmente entrou na sua conta. Né? Então, assim, a gente brinca que a gente fala que caixa é vida. Uma empresa que não tem caixa, ela está comprometida, porque ela não tem dinheiro para sanar as dívidas dela do mês. Tá? Então, se alguém quiser trabalhar, quiser começar na área financeira, não se preocupa com DRE, né, que é o demonstrativo de resultados de exercício, todo mundo fala, DRE, a contabilidade perde muito o DRE. O fluxo de caixa é o relatório que precisa ser minimamente estudado e preenchido. Né? Então, o fluxo de caixa vai ser uma cópia do seu extrato que vai estar ali, o quanto você recebeu naquele dia e todas as despesas, né? Inclusive, se você fizer isso no começo, quando a sua empresa ainda é pequena, fica muito mais fácil, né? Porque vai ter menos coisas para você lançar na planilha. E já cria o hábito. E você já vai criando o hábito, entende? Né? Eu lembrei agora de um ponto que eu falei, eu não posso esquecer, que é muito comum. O que a gente faz, né? Que a gente acaba vendo nas clínicas, né? Então, parcelei os fornecedores. Né? Então, o fornecedor de ração, vacina... só te interrompendo, são parcelamentos bem bacanas, né? Sim. 7, 14, 21, 28. Todos no mesmo mês. Muito legal, né? Só um parênteses. Então, exatamente isso que eu ia falar. Essas parcelas, né? Você vai jogando pra frente, né? Dá pra fazer em 5? Bota em 5. Dá pra fazer em 4? Bota em 4. Tá. Só que assim, você não projeta que tem um mês que você acumulou a parcela da ração, da vacina, das coleiras, dos insumos. Então, quando você olha o mês, virou uma parcela gigante da categoria fornecedores. Né? Então, por isso que você tem que ter essas categorias do plano de conta financeiro. Custos fixos, aluguel, água, telefone, tal. Aquele que eu falo que quando você abriu a porta da clínica, você já está pagando. Não, nem precisa abrir. Nem precisa abrir, minha flor, nem precisa. Se for um feriado, você vai pagar do mesmo jeito. Exatamente. Só que na conta fornecedor, se você não
projeta ela, né, nos meses que vão cair, chega uma hora que você fala, nossa, eu estou pagando 50% das minhas despesas em fornecedor. Tá? Aí os outros 30%, 35% é para salário. Puxa, sobrou só esse X aqui para pagar aluguel, né? Todas as outras despesas e eu ainda tentar tirar meu prolabore. Então, sim. entendeu? Aí a gente volta No no planejamento, planejamento. né? Exatamente. Pois é. Que é o coração de tudo, acho, né? Outro ponto que eu acho bem importante também falar é a questão da precificação. Né? Vocês passaram por esse momento da precificação. Passamos, e olha, eu vou falar, é um cálculo bem complexo. E de alguma forma a gente fica um pouco de mãos atadas, porque a gente também não pode praticar preços que estejam muito fora da concorrência, do mercado, né? Do mercado, do valor de mercado. E é um desafio. É um desafio, porque só a gente sabe os custos que a gente tem que incluir naquela precificação e quanto ficaria de fato um determinado exame. E às vezes a gente não consegue cobrar o quanto de fato seria o justo. E o necessário. E o necessário. O necessário. Engraçado que assim, a precificação, quando eu entro nesse tema na consultoria, é sempre um susto. Porque todo mundo fala assim, não, eu coloco X% em cima, né, eu faço 2 vezes o custo. Tal. Tudo bem, vamos dar uma olhadinha. Né? Aí na precificação você vem custo do insumo. Né? Se você utilizou na questão do raio-x, um reagente, né? Ou qualquer outro insumo uma ali. seringa, uma vacina. Uma vacina, né? Ok, você coloca lá o insumo. Então, você tem o preço, aí você coloca o preço do insumo embaixo, né? Para deduzir. A mão de obra, né? Se for a mão de obra de um CLT ou até, se for, claro, do próprio veterinário, você também tem um custo ali. Né? Você coloca ali aquele custo, ou se for algum funcionário que é CLT, você divide em questão de números de horas, né? Opera ali, coloca mais ou menos um valor. Estima o tempo. Um valor, né? E você tem impostos, né? Que você paga, às vezes, esse imposto, ele também a gente não coloca o imposto ali na precificação. Você tem o custo do cartão da maquininha, né? Que esse é um ponto que também eu deixo uma dica para vocês tentarem negociar esse custo, faz pesquisa, muda de maquininha, vê qual é a maquininha. Muito. A maquininha você tem que ficar mudando sempre. O tempo inteiro. É uma negociação infinita. Você tem que ficar você nunca tem na paz de máquina. Tem paz de maquininha. E varia, né? Tem variação. Vocês mudam porque varia. Exatamente. Aí tem hora que uma tá boa e depois a outra ficou ruim. Daí uma é melhor no débito, outra é melhor no crédito e vai virando. De telefonia celular. Plano de saúde. Exato. Escreve aí para não esquecer de falar de antecipação, por favor. Mas voltando à questão do preço, da precificação. Então, assim, você tem lá, né, a mão de obra, o imposto, o custo da maquininha, e a tua margem. É uma margem que você quer ter, de 10%, 20%, enfim. Quando você olha... Que no final é o resultado, né? É o resultado. Então, acaba que não sobra aquela ideia que você tinha de falar, e tem mais o custo fixo, né? Que todo mundo paga o custo fixo de você abrir. Então, assim, tem o aluguel. Um pedacinho do custo fixo, ele tem que estar dentro do seu preço, do serviço, do produto, do que seja. Então, muitas vezes o custo fixo também não é colocado. Aí você vende um produto, um serviço, mas quem paga a conta? Né? Então, quem pagou o aluguel? Quem pagou o aluguel? Então, são várias deduções que a gente tem que colocar no preço, que às vezes, é o que a Fê falou, poxa, eu tenho que estar dentro desse preço para ser saudável para a empresa, mas a minha concorrência pratica outro. Então, onde eu fico ali? Né? Então, isso é delicado. Pois é. Por isso, talvez que seja... Porque, na verdade, o que vai determinar todos esses custos também é aquilo que você oferece para o cliente. Né? Então, veja, se eu ofereço uma recepção com cadeirinha de plástico e água de galão, é um preço. Para oferecer para o meu cliente um lugar adequado não. Luxuoso. Um lugar luxuoso, porque uma cadeira de plástico dá para sentar, tá ótimo. Mas um lugar mais luxuoso, aí se eu quiser colocar uma copeira para servir um café, tem um negocinho, aí
equipamentos de ponta, de alta né? De alta tecnologia. tecnologia, todos estacionários, sem equipamento portátil. A gente vai onerando isso. E aí, de repente, a percepção de quem está contratando o serviço, para a percepção dele, é difícil ele notar isso, né? Então, assim, acho que isso faz parte também da gestão, a gente conseguir deixar isso tangível para quem está comprando, para o cliente, né? Para ele entender por que aqui é mais caro. Olha, porque tem essa uma série de vantagens. Você colocar um manobrista, vai ficar um pouco mais caro ainda. Então, a gente fica meio que num... E a qualificação de quem está fazendo a o qualificação serviço. de quem está fazendo, Isso que o preço é ponto outro, pode ter certeza, né? Do que um recém-formado, eventualmente. Sim, Enfim. Então, isso é difícil para a gente trazer isso para a luz, né? Deixar palpável em Deixar números, palpável, né? Você tem que É tentar doído. deixar palpável de outra maneira para o cliente perceber. E ele é leigo, né? Então, muitas vezes, ele não tem nem como perceber essa diferença. a Por bem isso da que aí verdade. o marketing vem para ajudar. Né? Perfeito. O marketing vem para ajudar, para a gente destacar esses diferenciais, né? Então, assim, quais são os diferenciais? Né? Às vezes a gente fica dificultando um pouco, não entende muito qual que é o meu diferencial, mas sempre tem alguma coisinha. Claro. Né? Ou é um atendimento super personalizado, isso não custa mais. Isso Né? não custa mais, Uma coisa agrega valor. Não custa super. mais. Então, assim, um ponto que eu acho que é extremamente importante quando você fala assim, numa diferenciação do meu serviço que não custa nada, o animal acabou de passar por uma cirurgia, uma castração, um tártaro, o que seja. O veterinário no dia seguinte dá uma ligadinha no doutor. Tá tudo bem. Como que foi, né? O Pós-operatório. pós-operatório e tal. Isso, assim, tem uma percepção de valor gigantesco. Com certeza. E é claro, o veterinário não tem tempo, mas não precisa ser veterinário, pode ser uma pessoa da recepção, alguém tá ali sentado, às vezes tem um tempinho, né? Tá ali, tem um tempinho, Sim. né? Que tem um volume. Com certeza. Então, eu acho que você ter esses diferenciais, às vezes não custa tão caro, né? Eu acho que Não necessariamente precisa custar você caro, ter um né? investimento tão alto, Sim. né? Sim. Mas voltando ao ponto do marketing, assim, é importante a gente diferenciar no marketing esses diferenciais, como você falou, a experiência dos profissionais. Teve muitos veterinários... A estrutura. Teve muitos veterinários que eu passei que tinha vergonha, realmente, de ir para o Instagram e se apresentar e falar. Mas, gente, vocês são os próprios garotos propaganda. Exato, a pessoa vai lá por causa do veterinário. O doutor, ele vai por causa do veterinário. Sim. Vocês são os pediatras Sim. dos filhos deles, entendeu? Então, precisa mostrar o rosto, precisa mostrar a experiência, o teu conhecimento. Então, e isso é diferente. Assim, não custa nada mais se você vai fazer um post falando de sei lá, um problema que tem na pele, costuma ter um problema na pele, ou um post seu ali falando de alguma diferencial, ou falando da sua experiência, ou contando um caso, enfim. Acho que se mostrar é muito importante. E a gente vive hoje num mundo de redes sociais, né? Sim. Então tudo Se você gira não em existe torno. dentro da rede social, você não existe. Com certeza. Você não existe. Com certeza. Mas você ia falar, Ju, da antecipação da maquininha, voltando ao assunto anterior. A gente que é nos perder. É um grande perigo. Né? A antecipação do cartão de crédito, eu acho que 80% dos meus clientes fazem. Né? E ok, né? A gente bem faz a antecipação, porque a taxa é muito pequena também, faz a antecipação. Só que às vezes o banco ele coloca a antecipação sem você perceber. Então, assim, tem empresas que não precisam de antecipação, né? Porque isso é o seu caixa futuro. Você vendeu em 5 parcelas, você sabe que aquele valor vai entrar daqui a 5 meses. Né? Você tem uma garantia ali. Né? Então, às vezes, um mês que aperta, um 13º... o pezinho de meia ali do que vai entrar. Você entendeu? Um 13º, ou um desligamento de um funcionário que, de repente, aconteceu sem você está planejado, você tem ali no cartão de crédito um valor, né, guardado. Agora, se você antecipa tudo sempre, você tem que ter muito mais cuidado com o seu caixa futuro. Você não tem reservas, né? Você perde esse pezinho de meia do futuro. Exatamente. Tá? E sempre ficar de olho, porque teve um caso, na verdade foram 2 casos, tá? De 2 clínicas, de diferentes tamanhos, mas na maior a gente
sabia, quer dizer, quando nós vimos, nós achávamos que o banco não estava mais antecipando, porque foi pedido para não antecipar mais, e passou-se um tempo, o banco colocou ali a antecipação automática. Né? E teve uma outra clínica que nós trabalhamos todo o fluxo de caixa em cima das antecipações, né? Porque eu olho o extrato, quando eu estou fazendo ali o fluxo de caixa da empresa, eu olho o extrato, o extrato estava entrando e tal. E aí, quando eu percebi, questionei, nós fomos no site ver do cartão, estava sendo antecipado 100%. Então, assim, nós tínhamos uma impressão de faturamento, de fluxo de caixa mensal de, sei lá, R$80 mil por mês. Só que não era real aquilo, porque estava sendo tudo antecipado, né? E aí, quando nós viramos a chave, não, vamos desligar a antecipação, então. Ficou um mês com faturamento de 50 mil, né, de fluxo de caixa de 50 mil, super justo para pagar todas as contas, mas aí foi se colocando aos poucos um limite, né, assim, a gente parou com a antecipação, então foi se criando um créditozinho pequeno nos próximos meses a receber. Sim. Tá? Que é super importante, né? Sim. É super importante isso. No final das contas, às vezes a gente, num primeiro momento, fala, não é legal dividir, tudo bem, não é legal dividir muito por causa da taxa do cartão, que é mais alta. Mas tem o seu lado positivo, né? De você dividir. Sim, aí você vai garantir que ele... Você tem certeza pinguinho que vai entrar. todo mês. Todo mês. Né? Só que soma um, soma outro, então vira um faturamento que meio que dá um colchão, assim, né? Um colchão de... Chega uma hora que meio que estabiliza, né? Você pode prever, entre aspas, que mais ou menos aquilo todo mês vai entrar. Vai entrar, sim. Importante. Mas, Ju, a gente falou aí, né, de planejamento, marketing. O que mais você acha que dá pra gente tomar cuidado, melhorar? O que você acha que tem de soluções aí? Eu acho que é importante falar um pouco mais de pessoas, né? De colaboradores, tá? Então, assim, desde a seleção desses colaboradores, né? Da definição exata das funções desses colaboradores, o que cada um faz. Na pequena empresa é muito comum existir Ou faz tudo. Ou faz tudo, ou assim, tem-se um problema, né? Alguém não fez alguma coisa, aí você falou, mas eu achei que era você. Mas eu achei que era você, porque você fez mês passado. Não, mas eu só fiz o mês passado. Né? Então, assim, essa definição de papéis dentro da empresa, que é uma descrição de funções, que é simples, mas tem que ser com detalhes, tá? Né? Então, assim, não, a pessoa faz isso, todos os meses, enfim, nessa função, né? A recepção, ou o estagiário, ou a enfermeira, enfim, assim, ter essa definição, né? Esses acordados, né? Eu acho que é bem interessante. Cuidar das pessoas, então, não ficar satisfeito com um funcionário mais ou menos, tá? Porque, assim, a gente brinca que fala... A empresa é feita de pessoas. Se você tem um monte de funcionário mais ou menos, você vai ter uma empresa mais ou menos. Sim. Então, a gente precisa elevar o nível. Tá? Então, de repente, um funcionário mais qualificado, um veterinário mais qualificado que seja, ou até uma recepcionista que tenha passado por uma outra experiência, ela tem um salário às vezes um pouco mais alto, mas será que não vale esse investimento? R$300 a mais, né? Então, assim, às vezes eu vejo isso muito na área médica até, tá? Assim, essa questão de às vezes segurar um valor, mas o salário é mais baixo, né? Paga menos e tal. Poxa, mas será que contratar alguém que tem experiência não vale mais a pena? Né? Vai dar um acolhimento melhor para aquele tutor, vai tratar, fazer um diferenciamento, vai uma converter recepção, mais venda. Vai converter mais, né? Outra coisa, ainda bem que você falou isso, eu lembrei, né? Da questão de fazer treinamento com essas pessoas, explicar, né? Então a pessoa está falando, olha, que às vezes ali na recepção eles acabam vendendo muito, né? Sim. Ou até um próprio veterinário que sabe que o cachorro não passou pelo veterinário há 2 anos, né? Não veio fazer nada, veio colocar as vacinas em dia. Poxa, vamos fazer um check-upzinho, né? Não quer fazer um check-up inteiro, com ultrassom, tudo, vamos fazer pelo menos um hemograma completo, né? A boca dele está meio, né? Não quer vender um tártaro? Mas abre a boca do cachorro, fala do tártaro, fala dos benefícios. Eu nunca me esqueço que quando eu comecei a trabalhar com veterinário, né? A primeira vez que eu escutei falar
dos benefícios de fazer lutar, eu falei, nossa! Quero fazer amanhã. Amanhã, né? Marquei para os meus 2 lá fazer e tal. Então, assim, gente, vocês precisam saber vender, falar dos diferentes. E não ter vergonha. Porque eu acho que às vezes o veterinário tem muito. Não é preguiça. Eu acho que às vezes é não saber vender. Isso eu já escutei muitas vezes. Ah, Juliana, mas às vezes eu me acho que eu estou forçando a barra. Gente, não é forçando a barra. Vocês são os pediatras. Tem gente, tem muito tutor novo que nunca teve cachorro na vida. E aí ele não sabe o que precisa ser feito. Então fala, olha... Então, mas eu vou falar agora em minha defesa. Tá. Porque eu sou uma pessoa que eu deixo... Bom, primeiro que a gente trabalha com diagnóstico por imagem, então assim... Eu lembro. Eu digo que é necessário fazer, o que na minha opinião talvez seja necessário, a gente entra em contato com o clínico, mas eu tenho por hábito, eu gosto de deixar o tutor muito à vontade. Eu não gosto que ele tenha a impressão de que eu estou falando, olha, tem que fazer, sabe aquela coisa assim, que meio pega o cara meio com medo e fala, então vamos fazer. Deixa muito claro, o valor é tanto, ser indicado, eu conversei com o Dr. Fulano, mas o senhor sinta-se à vontade, se quiser, agora o senhor conversa na recepção, senão o senhor também fica à vontade. Ok, tá. Primeiro porque a gente trabalha na área médica, então veja, eventualmente pode ser que a gente esteja focando naquilo, achando que é aquilo e de repente ele vai fazer um exame que não vai ter aquele resultado que a gente esperava, é uma possibilidade. Tá? Nada é certo. Nada é certo em biologia, né? Duro é você explicar. E também, né, a gente estava falando do negócio de vender, de parecer que a gente está forçando, mas também existe uma coisa na medicina veterinária, e aí disso eu acho que a gente é, entre aspas, tá, vítima, que o veterinário cobrar pelos seus serviços não é uma coisa a priori bem-vinda. Não é bem-vindo isso, não é bem visto, tá? Então tem essa coisa também do veterinário ter que dar uma olhadinha, né? Ou é a famosa olhadinha. É a famosa olhadinha. Como assim, consultas? Vai me cobrar uma consulta? E isso precisa ser trabalhado. Mas é só uma coceirinha. Mas é só uma coceirinha, né? Então, assim, isso precisa ser trabalhado também. Essa percepção de valor também precisa ser trabalhada. Toda uma mudança pelo próprio de cultura, de cabeça, pelo de próprio hábito. veterinário, mas também é um aprendizado que a gente tem que ter sozinho. Porque também não... É uma mudança de hábito, né? É bater a necessidade para mudar. Sim. E aí, eventualmente, você precisa até, sei lá, porque ela é estrutural, assim. Então, se isso pega numa pessoa, por exemplo, que tem autoestima mais baixa, alguma coisa assim, isso cai totalmente atravessado. E a pessoa, eventualmente, não consegue impor esse limite e demonstrar seu próprio valor. Até porque se ela tem problema de baixa de autoestima, ela acha que ela nem tem valor. Então, né? Talvez faltasse também esse olhar. tipo de... Esse olhar. Olhar. E entenda que, assim, eu não estou falando de um olhar oportunista. Tá? De forma alguma, porque eu já lidei com muitos veterinários que falam, não, Juliana, eu não me sinto à vontade de indicar. Não é a questão. Você não sugere, não é uma sugestão, você sugere, porque você sabe que faz bem pro animal. Sim, ele tem tanto medo de parecer oportunista que ele prefere pecar pro lado inverso. Exato. Né? Sim, né? sim. Mas entendam, assim, se eu estou levando meu animal numa consulta para fazer, eu estou escutando tudo que você está falando. E cada animal tem um significado para a vida de um tutor. Né? Então, às vezes eu já escutei pessoas falando, Juliana, eu tive que pegar empréstimo para levar o meu cachorro para fazer um exame no lugar tal, não sei o quê, né? E eu fui pagar até a última parcela lá pessoalmente com meu dinheirinho e tal. Então, assim, então não percam a oportunidade de transformar a consulta como uma experiência. Né? Porque a pessoa está indo lá, ela pode ser uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais contato com o ramo veterinário, que tem muitos cachorros a vida inteira, então, mas ela pode ser o primeiro animalzinho da vida dela. Então, torna a olhadinha, né, que não, aí você vai cobrar, realmente algo, né, completo, uma experiência completa. Né? Dedica ali um tempo, olha tudo no cachorro e transforma aquilo. Então, uma pessoa, você sai da olhadinha, ela tem uma percepção de valor muito mais ampliada, né? E se você explicar para ela sobre o momento, sobre a raça, é claro que isso depende muito do tempo que você tem ali, né? Mas isso vai transformar a tua
a tua imagem perante aquele tutor, que pode gostar muito daquela experiência que ele está tendo. Sim. E isso traz o quê? A indicação. Uhum. É o marketing mais barato que tem. E um Com dos mais certeza, fortes. mais eficazes. Mas, Ju, uma coisa que eu percebo, assim, que graças a Deus mudou bastante nesses últimos anos, é o hábito de se encaminhar paciente para especialista, Tá bom? né? A gente via o pessoal meio com medo antigamente, Tinha medo um pouco de de perder perder o o cliente, ou às vezes até aquela trava do tipo, putz, veio passar em consulta comigo, eu não vou falar que eu não vou conseguir resolver, né? Então eu acho que isso, graças a Deus, tem mudado, mas a gente ainda vê bastante bloqueio nesse sentido do Resistência. Segurar o cliente. Então eu acho que isso é uma coisa que, primeiro, no meu ponto de vista, traz um pouco de autoridade sua, no sentido de mostrar para o cliente que você está oferecendo o melhor para o paciente, né? Não acho vergonha. Eu, por exemplo, como cardio, se eu tiver que encaminhar um paciente meu doente renal para um nefro, vou fazer com o maior prazer, né? Porque não é minha especialidade e tá tudo bem. Então, eu acho que não é vergonha, né? Acho que isso tem que virar um hábito trabalhar. também. E, de certa forma, pode virar uma outra fonte de renda, né? Você oferecer uma especialidade e tudo mais. Contratar os especialistas para vir até a clínica, Sim, em alguns formar casos. parcerias, Parceiros, né? Porque isso só vai mostrar, na verdade, para o tutor que é uma clínica mais completa, né? Assim, tem parceiros ali. E eu acho ou que, parceiros além pra de indicar. mostrar que é completa ou não tá mostrar, mostrando que você tá se preocupando em oferecer o melhor pro paciente, Sim. né? Mas acho que isso também é uma questão de educação continuada, né? Com certeza, isso mudou muito. Mudou muito, né? e ainda vai mudar Com muito certeza. ainda, né? Mas a especialização, ela é uma realidade hoje. é um caminho sem volta. Uhum. E que bom, né? Porque isso mostra que a veterinária está crescendo, né? Um ponto que eu vejo assim cada vez mais, né? Às vezes quando eu tô com pessoas leigas assim, né? Eu falo, não, a medicina veterinária tem esses avanços, esses exames, né? Não sei o quê. Os médicos são doutorados, são, né? Todo mundo fica, nossa, mas a medicina veterinária está muito próxima da humana. Eu falei, sim. Né? Ainda bem, está muito próxima. Então, com certeza. Isso é uma evolução que a gente vem ganhando, né? Acho que muito mais nos últimos 15, 10 anos, talvez, não sei. Acho que por né? aí, Algo né? assim, mas... Acho que sim. E outro ponto que eu ia falar, né, até dos últimos 10 anos, é uma questão que eu sempre falo, mas vocês estão numa área, veterinários, de um mercado que cresce há 10 anos 2 dígitos. 2 dígitos é mais de 10%. E sim, isso são pouquíssimos mercados no mundo, diferentes, né? Talvez um agro, acho que talvez, enfim, não sei. Mas são mercados que crescem ano após ano. Então, é 10% em cima de 10%, são mercados em crescimento exponenciais. Então, vocês estão num mercado muito importante, num mercado bom, tem espaço para todo mundo. Às vezes um cliente fala assim, Juliana, vai abrir uma clínica tal, com aquele nome tal, famosa, na minha frente, na esquina. Gente, calma, tem mercado para todo mundo. Eu já tive várias experiências de cliente falando, olha, vai, assim, várias, sei lá, umas 3, 4, mas que abriam concorrente na esquina ou próximo, até com nomes, né, mais renomados e tal, e acaba, assim, tem no começo aquela flutuação, né, mas depois se ajeita. Que é normal as pessoas quererem conhecer o novo. Conhecer o outro, né, conhecer o novo. Mas isso só vai te desafiar a você se olhar para dentro e falar, o que eu posso fazer de melhor para o meu negócio? A concorrência, ela sempre faz isso, ela tira da gente o que a gente tem de melhor. Exato. Né? Então, assim, eu vou olhar melhor o meu financeiro para sobrar um X maior todos os meses para eu conseguir investir. Né? Investir no quê? Investir na capacitação do meu time, investir numa fachada mais bonita, uma fachada melhor, mais atrativa, investir numa consultoria que me suporte nas minhas decisões e que eu fique mais confiante para tomar todas as decisões, num equipamento novo.
né, para vender, agregar um serviço novo no meu consultório. Então, a consultoria, a concorrência, ela te força realmente ao que você falou, a tirar o seu melhor. Né? Sim, tira você da zona de conforto, Da zona de né? Eu conforto. sempre vejo, assim, às vezes quando a gente vai em algum lugar, tipo, sei lá, um clube, que tem um restaurante interno lá no clube, costuma ser um dos piores. O cara não tem Não tem outro. concorrência. Ou você come lá no verdade. clube ou você não come lá no clube. É. Então não tá nem aí. Você vai gostar, você não vai gostar, problema seu. E ainda cobra o quanto quer. E cobra o quanto ele quer, você Uhum. entendeu? Então, assim, a concorrência para o consumidor e para o empresário acaba sendo salutar, porque é o que te força a crescer, é o que Exato. tira você da sua zona de conforto. Exato, Né? exato. Com certeza. É. Tem um outro ponto que eu lembrei aqui, que eu achei interessante falar. Muitas clínicas têm o serviço, né, de consulta, né, banho e tosa e loja, né, e uma farmácia. Tá? Cada um desses itens tem uma expectativa de margem de lucratividade. Sim, Uhum. Tá? diferentes. Então, assim, o que às vezes acontece é que você desbalanceia a venda, né? Seu faturamento ele é 100%, mas ele tem X% de banho e tosa, X% de farmácia, X% de consultas, exames, né? Itens da loja e tal. Então, cada um ali dentro tem uma margem diferente. Tá? Então, o que muitas vezes acontece é uma superestimação da margem do banho e tosa. Uhum. Tá? Superestimam, acham que o banho e tosa tem 25%. Não, mas, gente, banho e tosa, assim, tem que olhar os custos muito na risca. Porque muitas vezes o custo é muito justo. Ele tem que ser um atrativo, às vezes, algo mais ali. Porque se você coloca um leve trás, por exemplo, né, o custo eleva demais. Tá? Sim. A mão Sim. de obra, o risco que você tem Ixi. Nossa, o do risco, animal se pelo amor de cortar, Deus, sim. de sangrar alguma coisa, entendeu? Então, assim, de pegar uma pulga. A gente está num pet shop, não Uhum, quando vai sim. pegar pulga, entendeu? Uhum. Então, acontece. Então, assim, eu acho que precisa entender melhor, né? Por exemplo, lucratividade de farmácia é interessante, super interessante. Então, por que de repente não vale a pena você investir numa farmacinha um pouco melhor? Né? Exames, né? Então, assim, alguns exames ali que você possa terceirizar ou fazer, ou, enfim, agregar ali. Então, a própria consulta, a cirurgia, cirurgia, de uma forma geral, é um dos pontos mais lucrativos que tem no consultório, né? Então, acho que é importante a gente entender um pouco da composição da sua margem, aquilo que você tem, né? Então, tem muitos casos de clínicas que eu entro que tem uma loja enorme, né? Tá toda hora colocando coisa ali, não sei o que, aquela loja cheia de coisa. Uma margem de 2%. Quando você vai ver, quando você olha no resultado, você fala, não, mas quantas vezes girou isso? Aquilo ali está empoeirado, né? E aí todo o valor do lucro da pessoa está parado ali naquele estoque. Tá estocado Sim, ali, sim. Sim, tomando poeira. Sim, Você sim, entendeu? sim. Aí você fala, dá embora essas coleiras empoeiradas. Mas, Juliana, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, dá, olha assim. ONG. Não, porque ração vencendo. Gente, se uma ração vence, você porque perdeu ela nunca todo o vendeu. lucro. Não, mas você perde todo o lucro daquele pacote que você comprou com o fornecedor de ração. Não, você perde o valor que E você ainda investiu. tomou prejuízo, né? E você toma perdeu o prejuízo lucro. e perde o lucro. E perde o lucro. Então, você Ave toma Maria. muito cuidado para comprar, né, quantidades. Estoque é uma questão crítica. crítica. Estoque é crítica, para quem tem Loja, faz né? loja, Como que faz esse tipo Porque de hoje em venda, dia, controle de estoque. Porque hoje em dia, com as grandes, né, varejos na área pet, muita gente acaba comprando desses. Então, assim, Com a certeza. gente tem que assumir que, tá bom, isso aqui eu não vou comprar mais. Porque meu cliente, se ele quiser, não vai ser aqui que ele vai achar, vai ser lá. Entendeu? Porque Sim. fica com o dinheiro parado, né? É um dinheiro que você fica ali. Só Parado, esperando nem vencer. empatou o dinheiro, né? Você perdeu mesmo. Você sabe que às vezes eu falo para o cliente, não quer parar de atender a Dona Maria, a Dona Marisa, que vem aqui todo mês comprar com você aquela ração, que não sai para nada? Falei, procura saber o dia que ela vem e compra no Mercado Livre, compra lá na concorrência, mas, entendeu? Para não perder a cliente, mas assim, não faz aquela compra gigantesca, não vale a pena. Sim, sim. Verdade. Isso aí no final das contas você vê que só quem está vivendo muito de perto, no dia a dia ali, né, da clínica,
seja qual for seja clínica ou diagnóstico, não importa, centro cirúrgico, enfim. Ju, duas questões aí que eu acho que são pesadas quando a gente fala em questão de empreender, de ter uma pessoa jurídica no Brasil hoje, dentro da veterinária, acho que são duas questões. Primeiro, a questão da inadimplência, né, que a gente vê muitas clínicas aí se afundando com essa questão da inadimplência. Já vou falar a segunda coisa, que eu acho que é um pouco do receio, do medo do clínico solicitar um exame, né, encaminhar para um especialista. O que você acha desses assuntos aí? A inadimplência, infelizmente, é um ponto bem crítico nas clínicas veterinárias, porque tem a questão da dedicação à profissão, né? Achar que isso... se eu cobrar tudo que eu tiver que fazer... Enfim, eu acho assim, a partir do momento que você se propôs a criar um CNPJ, ser um empresário, você precisa sustentar essa empresa e todos esses funcionários e todos os seus objetivos. Né? Então, o que você pode fazer como uma sugestão que eu já fiz nas clínicas é colocar um limite, né, de consultas voluntárias, sem cobrar. Caridade, sim. Tá? Eu já cheguei numa clínica uma vez que, assim, a quantidade de consultas que não eram cobradas, porque a gente valorizou isso, tá? Era a mesma quantidade como se fosse um mês de faturamento. Então, assim, era assustador. Tá? É bonito, tem causa, é ótimo, mas enche barriga. Pois é. Né? Então, assim, coloca um limite. Então, avise os funcionários, né? De repente, tem algumas pessoas da comunidade ali mais próximas que você quer atender, que você atende há muitos anos, que divulga o seu trabalho, enfim, que tem uma causa, coloca um limite, 5 consultas por mês, mas nada mais do que isso. Porque vocês têm que entender que existe uma responsabilidade sua ali. Você abriu um CNPJ, então a empresa precisa, como o Bruno falou, é uma pessoa jurídica, ela precisa ser alimentada, ser cuidada e cobrar por isso. Né? Você também está se valorizando. Sim. Até porque você é uma pessoa jurídica responsável por outras pessoas. Exatamente, que você está empregando. Você abriu um CNPJ, você se torna responsável por outras pessoas, por outras famílias. Exato. E não só isso. Daquilo. Por custos fixos. Exato. Por tributações, que eu não vou nem entrar no X da questão, mas envolve... A competência da sua gestão da sua clínica tem um preço no impacto da vida dos teus funcionários. Com certeza. Né? Então, assim, é claro que ninguém vai falar se a clínica não tiver lucro, ou se a clínica, se eles não conseguirem um aumento, enfim, se não conseguir se comprometer com o que você arcou com os teus funcionários, ninguém vai falar, mas todo mundo vai pensar, foi incompetente de fazer a gestão da empresa. Né? Então, assim, é o que eu falo, às vezes precisa dar uma puxadinha de orelha mesmo. Né? Então, vamos lá chamar todo mundo na responsabilidade. Então, inadimplência tem que ter limite. Né? De preferência não existir. De preferência não existir. Né? E outro ponto que eu vejo também bem comum, né, nos veterinários, que a gente já pincelou esse tema aqui anteriormente, é a questão do veterinário subestimar o potencial que o tutor tem. De compra do tutor. De compra do tutor, sim. Né? Então, assim, às vezes... Nem o potencial de compra, porque acho que a gente já está meio que subestimando o quanto ele quer gastar. Mas justamente o quanto ele quer investir naquele diagnóstico. Sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala, olha, é indicado um aprofundamento no diagnóstico, né? Se você vê que aquilo é necessário, porque se você tem dúvida, né, de fechar ali um diagnóstico, indica para quem é especialista naquilo.
Sem dúvida. Que com certeza são pessoas que tiveram ali muito mais tempo dedicado, muitos outros casos acontecidos, né, com aquele diagnóstico, vão saber diagnosticar muito antes. E quantas vezes, eu acho que vocês melhores do que ninguém para dizer, quando uma doença pega no começo, diagnosticada precocemente, é um barato que sai caro. Não só precocemente, mas você deixa de fazer outros inúmeros exames ou outras consultas para matar logo na primeira consulta com o especialista. Exatamente. Né? Você já dá um diagnóstico, já dá um tratamento. Isso acontece muito. O Você pessoal quer poupa o dinheiro economizar, ali. às vezes não quer pagar consulta, aí liga para um veterinário, aí o veterinário manda pra faz outra. um pedido, aí ele pede um exame totalmente desnecessário, mas também ele não viu o cachorro, mas também o cara não quis levar. O barato sai caro. Por isso que eu falo assim, gente, hoje a medicina veterinária, ela tem especialidades, então faz sentido você dedicar para as especialidades corretas, né? Para que sejam feitos os exames corretos, porque você às vezes subestima que aquela pessoa não está disposta a gastar X num exame ou X num diagnóstico. Mas eu falo com experiência, quantas vezes, acho que todo mundo deve ter alguma história assim de tutor que pegou até empréstimo ou pegou emprestado, como a gente já falou, para realmente cuidar da saúde daquele animal, né? Então, não subestime e não tenham medo. O não, como que é? O não a gente já tem. Já tem. Mas, mais uma vez, torna a consulta como uma experiência. Ora, existe exames especiais nisso, é sugerido para você te indicar um especialista para ver, porque ele tem indicação de nefro, endócrino, que seja, né? Então, assim, eu acho que saber ter esse olhar de oportunidade, mas até com visão no próprio animal, né? Sim, sim. Da saúde do animal. É o que a gente indicar quem sempre é bom para aquilo. bate na tecla, né? O objetivo do especialité sempre foi fazer um diagnóstico confiável, preciso, para quem? Para o paciente, visando o bem-estar daquele paciente. Esse sempre vai ser o nosso grande objetivo. Na verdade, eu vou além. O bem-estar do paciente e tem o binômio homem-animal. Isso é um bem-estar maior, mais amplo e que a gente sabe o quanto... tem ficado cada vez mais valorizado e o quanto isso protege a sociedade como um todo, a saúde mental do homem, né? Como essa ligação homem-animal, como ela é benéfica, né? Então, de alguma forma, a gente tem que enxergar isso com muita seriedade. Claro. Não dá para querer ficar, eventualmente, economizando, puxando daqui, puxando dali, porque, como eu falei, o tiro vai sair pela culatra. E aí vai ficar pior a emenda que soneto. Né? E sabe um ponto que eu achei muito interessante quando eu, ao longo da minha experiência com veterinários, trabalhando com especialistas, né, que eu, como uma leiga na área veterinária, né, é que os especialistas, eles se falam entre eles, vocês ficam super intrigados em fechar um diagnóstico. Né? Vocês trocam figurinhas, vocês não têm vaidade, então, assim, trocam figurinhas com especialistas da mesma especialidade, enfim, é tão rico isso, você fala, nossa, que legal, se o meu animal estivesse passando, né, por uma situação, eu gostaria que fosse tratado dessa forma, né? Então vocês trocam muito. É o que a gente já conversou em outro podcast, né? Quanto mais desafiador aquele diagnóstico, mais gostoso, mais prazeroso para nós, né? Com certeza. Mas é isso, né? Acho que falamos bastante. Acho que falamos bastante. Ju, quer deixar um recado final aí? Bom, agradecer, foi um papo super gostoso, falar de uma coisa que eu gosto, que é, além de finanças, gestão e cuidar das empresas dos outros, né? Eu acho que se você tem um sonho de ter uma empresa, de crescer com a sua empresa, você tem que dedicar tempo para aprender um pouquinho de gestão, isso tem um resultado, demora um pouquinho, uns 3, 6 meses aí, mas depois é deitar a cabeça no travesseiro, tranquila, sabendo que o negócio está planejado, você sabe aonde você está pisando, né? Não esqueçam da palavra-chave, só que não só esquecer, né? Pensar, mas colocar em prática. E começa pequeno, né? Com planejamento. Começa pequeno, planeja o primeiro mês, depois o segundo mês, pense sempre em passinhos pequenos. Deixar o meu contato, né? Juliana Pivato, da Descomplica Consultoria, eu estou no Instagram, tenho um canal no YouTube também. Fica à vontade, se alguém quiser tirar alguma dúvida também, depois eles me passam.
me coloco à disposição. Eu gosto muito de trabalhar com veterinário, tanto pela paixão dos animais e ver a paixão que vocês têm pela profissão também, né? Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Nós que Ju. agradecemos, Ju. A gente vai deixar os contatos da Juliana aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, precisa se inscrever, ativa o sininho e deixa aí sua sugestão, sua contribuição, suas dúvidas, para que a gente possa interagir. A ideia aqui é interagir com vocês, gente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado, muito pessoal. obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.